Olá pessoal, hoje então viemos para conversar a respeito das plantas tóxicas de interesse pecuário. Com esse assunto então iremos finalizar a disciplina de toxicologia veterinária e plantas tóxicas. Então gostaria de abordar esse assunto com vocês para que fizesse então a complementação da parte de plantas tóxicas ornamentais, que o enfoque aí no caso seriam os pequenos animais. Hoje o nosso enfoque então irá tratar da parte de animais de produção de modo geral. Essa é a nossa discussão. Nós vamos fazer uma definição de plantas tóxicas, né, de importância para os animais de produção. E o que a gente encontra na literatura é que planta tóxica de importância pecuária são aquelas que, quando ingeridas espontaneamente pelos animais domésticos, em situação de condições naturais, ou seja, aquilo que os animais estariam habituados a consumir na sua rotina diária, causam danos à saúde ou até mesmo levam à morte os animais. O ponto mais interessante de se estudar plantas tóxicas de interesse pecuário é que a literatura nos remete que no Brasil foram identificadas cerca de 130 espécies que podem ser consideradas como plantas tóxicas de importância para a pecuária. Com isso, então, pessoal, a probabilidade de um animal que seja criado numa propriedade, que tenha aí o seu consumo de alimentação rotineira, né, mantida, esse animal, pelo menos em algum momento da sua vida, né, de produção, no seu sistema de criação, irá ter contato com uma planta tóxica, tá? E isso vai ser extremamente relevante de se pensar, já que nós não estamos, né, diariamente ou a todo momento ao lado de um animal de produção, diferente, por exemplo, de um cão ou de um gato que esteja dentro do domicílio. O animal de produção, dificilmente nós teremos esse contato mais próximo com esses animais. Então, quando eu digo que um animal de produção pode ter contato com pelo menos uma planta tóxica durante toda a sua vida produtiva, não estou sendo exagerada, já que nós sabemos que durante o pastejo ou em alguns momentos o animal pode ter contato com essas plantas e aí desencadear todos os problemas relacionados à parte de intoxicação por essas plantas. E quando a gente joga o enfoque na ideia, né, de animais de produção, precisamos levantar a importância econômica que esses contatos entre os animais e essas plantas tóxicas podem, né, ter para o produtor rural. Nós sabemos, pessoal, que animais que consomem plantas tóxicas no decorrer aí da sua vida pode ter diminuição da sua produção, e aí nós podemos elencar a produção de leite, de carne, de lã, né, de prole, né, o animal pode não ciclar, pode não entrar em cio e por consequência então não gerar um novo filhote. Posso ter morte dos animais, vocês vão ver que as plantas tóxicas vão ser separadas em alguns grupos, né, de características de intoxicação, e eu tenho algumas plantas aí que podem desencadear a morte do animal num curto espaço de tempo. Outras ainda podem apresentar um efeito cumulativo no organismo do animal e causar essa morte aí a longo prazo. Mas nós sabemos que dependendo da quantidade de plantas tóxicas que forem ser ingeridas por esses animais, nós teremos aí o processo de óbito, de morte, ou mais cedo ou mais tarde. E outra coisa também que nós vamos ter de importância econômica são os custos com medidas profiláticas e de controle. Medidas profiláticas, evitando que os animais tenham contato com as plantas. De controle, pensando no rebanho de modo geral. E vocês podem perceber aí, pessoal, também, quando a gente pensa em custo com medidas profiláticas e de controle, os custos que eu posso ter na tentativa de tratar um animal que possa estar intoxicado. E na visão, né, de um
proprietário, na visão de um funcionário da fazenda. Não ser plantas tóxicas, ser, por exemplo, uma picada de cobra que pode, dependendo da planta, assemelhar os sinais clínicos, e aí entrar com outro tratamento que não tem nada a ver com a situação e tem um gasto também muito significativo para o produtor, tá? Então, é muito importante quando se for pensar em animais de produção que se tenha um conhecimento prévio da região onde está a propriedade, onde os animais vão ser criados, o tipo de vegetação presente naquela região, se existe a possibilidade de determinadas plantas tóxicas fazerem parte da flora da região. Lembrar e conhecer também os animais peçonhentos que eu posso ter na região, para fazer uma associação com os sinais clínicos de um ataque, por exemplo, desses animais. Então, tudo isso, pessoal, entra na ideia de situar a propriedade e também, querendo ou não, já fazer uma linkagem com os gastos que eu posso ter em queda de produção, em morte dos animais e custo com medidas profiláticas e de controle. E aí a pergunta que eu lanço para vocês é: será que a intoxicação por plantas tóxicas é a maior causa de morte de animais em uma propriedade, em uma fazenda? Né? Se a gente for pensar de modo geral, às vezes essa pergunta não pode ser tão respondida de pronto, a gente às vezes pode ficar um pouco dúvidas em relação a isso. Então eu trouxe para vocês um ranking das principais causas de óbito nos animais de produção. E aí nós temos 3 principais causas. Primeiro, raiva. Segundo, botulismo. E em terceiro lugar, intoxicação por plantas tóxicas. E aí nós vamos então fazer um cenário em relação a isso. Para que aconteça casos de raiva, pessoal, raiva para animais de produção, eu preciso ter o histórico, eu preciso ter a presença do morcego hematófago, para que vai fazer então o ataque dos animais, né, o agravo desses animais e fazer a transmissão, tá? Então, o que nós devemos pensar de raiva? Eu preciso conhecer o histórico da propriedade, o local da propriedade, para saber se eu posso ter chances ou não, né, de ter casos de raiva. Posso prevenir? Posso. Raiva é uma doença que eu tenho vacina para animais de produção, então é algo prevenível, né? Eu consigo prevenir a doença. Botulismo, né? Então nós vamos lembrar que botulismo vai ser então uma doença onde os animais irão precisar ingerir ossos ou restos de carcaça no ambiente, vão ter o contato com esse produto e vão desenvolver os quadros da doença. Posso prevenir? Posso. Posso prevenir com esquema de limpeza das pastagens e evitar, né, de deixar esses produtos, esses restos de carcaça na pastagem. Então, se os animais não têm contato, os animais não desenvolvem a doença. Então, até agora, tanto raiva quanto botulismo foi consigo prevenir. Intoxicação por plantas tóxicas, eu consigo prevenir? Preciso pensar em N situações, né? Então, existe aquela planta que é fácil identificação e eu consigo, então, com o manejo adequado, eliminar. Existem plantas que, por exemplo, vão estar mais concentradas em locais de mata, então se eu evitar o acesso do animal naquele local, eu diminuo as minhas chances de contato do animal com a planta. Mas nem sempre nós vamos estar preparados para a identificação dessas plantas, porque como eu citei para vocês, são 130 espécies no Brasil possíveis de causar intoxicação. Algumas mais fáceis de identificação, algumas mais difíceis. Mas, se nós formos pensar então que a intoxicação por plantas tóxicas entra em terceiro lugar, num ranking onde 2 outras doenças podem ser mais facilmente prevenidas, intoxicação por plantas tóxicas vai ter a sua importância sim na quantidade, né, de causas aí de óbito de bovinos no Brasil de modo geral. E pessoal, nós precisamos lembrar do contexto de princípio tóxico, né? Isso já foi meio que pincelado para vocês lá em plantas ornamentais, mas aqui eu trago com um outro enfoque. Por quê?
Se nós formos pensar os cães e os gatos, eles não têm a sua alimentação baseada em plantas, diferente dos bovinos, dos equinos, né? Dos animais de produção, ovinos, caprinos, que são todos animais que podem estar sujeitos às intoxicações, né? Então, quer dizer, os animais de produção necessitam das pastagens, necessitam dos volumosos para fazer o processo de alimentação. E quando a gente pensa no princípio tóxico, nós precisamos lembrar que é uma substância ou conjunto de substâncias quimicamente bem definidas, de diferentes ou de mesma natureza, capazes de, quando em contato com o organismo, causar intoxicação. E aí, o que vai me determinar o possível quadro de intoxicação? A quantidade de substância tóxica absorvida, a natureza dessa substância e a via de introdução. E aí, o que a gente vai pensar? Vamos lembrar lá dos outros contextos que vocês tiveram em toxicologia. Quantidade de substância tóxica absorvida. Eu tenho princípios ativos que precisam de muito pouca quantidade para já causar intoxicação. Outras, eu preciso de uma quantidade maior no decorrer da vida do animal para causar intoxicação. Vai ser fácil identificar isso? Não, não é fácil, mas é importante eu lembrar, porque dependendo da planta que eu estiver tratando, eu posso ou não intervir quando esse animal se intoxicar, tá? A natureza dessa substância, então, da onde que ela veio? É uma substância única ou é um conjunto de substâncias? Elas são semelhantes ou elas são diferentes? Então, isso vai ser importante a gente lembrar, porque essa natureza, né, essa substância, ela pode ou não desencadear por si só o processo de intoxicação. O que isso quer dizer? Às vezes, uma substância por si só, ela não é capaz de causar tanta intoxicação, mas quando ela se associa com outra substância, isso pode potencializar a intoxicação do animal. E também, pessoal, a via de introdução, né? Então, se vocês forem lembrar lá no início da toxicologia, quando a gente comentou sobre alguns pontos, a via oral, ela é uma via importante para causar o desencadear de algumas substâncias. E quando eu penso na intoxicação, a via oral ela vai ser uma via muito importante. Então, preciso lembrar disso para lembrar o grau de intoxicação que isso pode causar no animal. E ao se direcionar a ideia, né, exclusiva de plantas tóxicas de interesse pecuário, como é que nós vamos então quantificar, né, a ideia de intoxicação? Basicamente, quantidade de planta pelo peso do animal. Então, geralmente nós vamos trabalhar a quantidade da planta em gramas e o peso do animal em quilos, tá? Então, como é que a gente associa, né, se a planta é muito tóxica ou não? Quanto menos quantidade em gramas por quilo do animal, mais tóxica essa planta vai ser, porque eu vou precisar de menos quantidade dela para causar um impacto no peso, né, naquele animal em si. E, basicamente, pessoal, nós temos aí 3 subdivisões quando eu delimito, né, quando eu trabalho a intoxicação baseada no quadro clínico patológico do animal. Então, eu vou ter as intoxicações agudas, as intoxicações subagudas e as intoxicações crônicas. Basicamente, nós trabalhamos, né, eu vou conversar com vocês mais em intoxicações agudas e intoxicações crônicas. As intoxicações subagudas, o quadro é tão repentino que nós, às vezes, passamos tão despercebido por um caso de intoxicação por plantas tóxicas num quadro subagudo, que a gente não tem tanta ferramenta assim para identificar. Então, basicamente, hoje a gente conversa sobre a aguda e a crônica. E nós também precisamos diferenciar as plantas de ação direta das plantas de ação remota. O que isso significa? As plantas de ação direta, como o próprio nome já diz, elas são diretamente causadoras do quadro, tá? Então, costumo a trabalhar aí ação direta com intoxicação aguda ou subaguda. A ação remota é aquela ação que a planta tem
mais lentidão de causar. O animal precisa ingerir essa planta mais vezes, ter mais contato com o seu princípio tóxico, para então causar o quadro. E aí então nós associamos a ação remota com a intoxicação crônica, basicamente. E aí nós temos, como eu acabei de conversar com vocês, os tipos de intoxicação, né? Então, vai variar de acordo com o tempo de exposição do princípio tóxico, e a intoxicação, então, pode ser manifestada de dois tipos, que vai ser aguda, que eu vou explicar agora, e a crônica, que vai ser daqui a pouquinho. Nos quadros de intoxicação aguda, né, basicamente, acontece por forma de ingestão acidental de uma planta, ou de algumas de suas partes que é tóxica. Lembra lá que eu comentei com vocês nas outras aulas? Cada parte da planta pode ter um grau de toxicidade, né? Então, tem plantas que são mais tóxicas as folhas, tem plantas que são mais tóxicas o caule, tem plantas que são mais tóxicas a semente ou a folha, tá? Então, eu preciso lembrar disso para saber o que o animal precisa ingerir para então poder desencadear os quadros de intoxicação. Nesse caso, então, pessoal, da intoxicação aguda, né? Geralmente os sintomas surgem em tempo relativamente curto. Quando eu falo em tempo relativamente curto, eu posso trabalhar de algumas horas, né, até alguns dias, 1, 2 dias, tá? Isso seria uma intoxicação aguda. O exemplo que eu trago para vocês de uma planta que pode causar intoxicação aguda é o milmil, tá? Que é essa fotinho que tá aí. Eu vou precisar de cerca de 0,25 a 0,5 gramas da planta para cada quilo de peso vivo do animal, geralmente em épocas de outono, tá? Porque nós sabemos que a concentração da planta durante a época de outono é um pouquinho diferenciada, tá? E pode causar então intoxicações em bovinos. Esse seria um exemplo de uma planta que causa intoxicação aguda para ruminantes. E a intoxicação crônica, pessoal, como o próprio nome já diz, né, eu preciso de uma ingestão continuada a longo prazo, podendo ser acidental, quando o animal vai estar pastejando e acaba ingerindo essa planta durante o processo de pastagem, ou propositada, né, quando a planta estava ali, aconteceu de misturar no alimento, num feno, alguma coisa assim, e aí acaba sendo de forma propositada, de certas espécies vegetais que vão ser responsáveis por distúrbios clínicos muitas vezes complexos e graves. Um exemplo que eu trago para vocês é o senécio, essa plantinha que está aí para vocês demonstrada, tá? Essa planta tem como nome popular, que vocês podem encontrar na literatura, como tasneirinha, como flor das almas, ou também é conhecida como Maria Mole. É uma planta que vai estar encontrada aí em toda a região centro-sul do Brasil. E, pessoal, é uma planta que, a longo prazo, em consumo continuado, podem causar sérias lesões hepáticas nos bovinos, tá? Então, percebam que o processo ele é mais demorado, né? Eu preciso de um tempo maior de contato com a planta para então desencadear o processo de intoxicação. E aí, pessoal, né, nós temos condições que vão desencadear os processos de intoxicação por plantas, né? Então, na imagem aí que eu estou apresentando para vocês, eu tenho duas situações distintas. Na imagem onde eu tenho um X vermelho em cima, observem como essa pastagem está mais suja, está mais densa, eu tenho plantas consorciadas nessa região e nós não sabemos identificar que tipo de plantas que são e as chances dos animais ingerirem essas plantas podem acontecer, né? E na foto onde eu tenho ticado lá com um sinalzinho verde, observem que esses animais estão somente numa pastagem, né? É uma planta praticamente única. Pode acontecer uma consorciação com uma planta tóxica num local desse? Pode, né? Mas as chances disso acontecer são muito menores. Então, é importante eu associar o local onde esses animais vão pastar, onde eles vão ingerir esses alimentos,
para que eu tenha um aumento da minha dúvida, né? Ou então quando eu for pensar numa possível intoxicação, poder associar o local onde eles estão pastando com as plantas que podem estar ali presentes e serem consideradas como plantas tóxicas. E aí o que vai acontecer, né? Em quais condições podem ocorrer o processo de intoxicação por plantas? Primeiro, palatabilidade. Existem plantas tóxicas que são palatáveis para os animais, né? Acabam sendo atrativas nesse sentido. Então, os animais acabam consumindo porque a planta tem um gosto bom, porque acaba suprindo, né, essa ideia de palatabilidade para a gente. É a mesma coisa pensar, né? Nós temos lá uma bacia de rúcula para consumir e um chocolate, né? O que é mais palatável? O que a gente acaba preferindo, né? Se não tem opção do chocolate, óbvio que a gente vai consumir a rúcula, mas se eu tiver uma opção, nós acabamos nos dirigindo para algo mais palatável. E a mesma coisa acontece com os bovinos, com os ruminantes ou com os animais de produção de modo geral. A fome, né? Então, se nós estivermos aí num período de seca intensa, a pastagem está degradada, eu não tenho abundância de alimento e geralmente essas plantas tóxicas ficam bonitinhas, né, mais verdinhas lá durante o período de seca e o animal está necessitado de ingerir alimento, ele acaba consumindo essas plantas tóxicas na ideia de suprir a fome, de suprir essa necessidade por volumoso. Também podemos associar com a ideia do vício. Então, o animal acaba criando um hábito de se alimentar daquela planta, né? Como disse, se eu associar vício com palatabilidade, é algo que pode caminhar ali basicamente juntos. Então, o animal acaba se viciando, o animal acaba se acostumando àquela planta e ele acaba sempre consumindo. Outro ponto também é a ideia de estreita associação, né? Como tá ali na imagem, onde está o xizinho vermelho. Então, acaba que as pastagens que são utilizadas para consumir a alimentação desses animais vão estar extremamente associadas, vão estar muito próximos com aquilo que o animal vai estar consumindo. E o animal, no momento do pastejo, ele acaba não sendo tão seletivo, enquanto ele abocanha ali um Tifton, um pasto diferenciado, ele acaba então também ingerindo a planta tóxica. A ideia de fenação, né? E aí a fenação, pessoal, é algo que a gente não tem como separar, né? Depois que a planta já está seca, depois que o feno já está pronto. Então, no processo de corte, né, do pasto ou do produto que vai ser ou que vai passar pelo processo de fenação, ele acaba triturando ali junto, cortando junto as plantas tóxicas, que vão também passar pelo processo de fenação, e aí tudo isso vai ser fornecido para o animal que vai consumir sem conseguir diferenciar o que seria o pasto que foi utilizado para feno e a planta tóxica que foi cortada junto. E também a transferência de animais, pessoal, né? O que acontece? Por exemplo, eu trago um animal de um outro sítio, de uma outra propriedade, para minha propriedade que, querendo ou não, possa possuir plantas tóxicas junto ali na pastagem, né? E esses animais, então, nunca tiveram contato com aquela planta, nunca viram, nunca consumiram, né? Então, essa ideia de transferência também é algo que deve ser levado em consideração, da onde o animal veio para onde o animal vai, né? Se era mesmo tipo de pastagem, se era mais ou menos o mesmo tipo de rotação de piquete, por exemplo, tá? Então, isso também vai ser levado em consideração. Então, esses pontos que eu citei para vocês são todos pontos que acabam, né, provocando condições para que ocorram as intoxicações por plantas tóxicas. E aí, quando a gente pensa na importância, né, basicamente foi tudo que a gente já conversou. Então, terá impacto principalmente em animais de propriedade rural, né, independente do animal de produção, mas consequentemente nós teremos aí maior impacto em ruminantes, né, em bovinos que vão fazer ali um processo de pastagem muito intensa, equinos podem sofrer também, né, ovinos e caprinos, dependendo do tipo de criação. Então, todos os animais de propriedade podem estar susceptíveis
ao contato com uma planta tóxica no decorrer da sua vida produtiva. O Brasil, então, é um grande produtor de ruminantes criados a pasto, né? Então, nós temos os nossos sistemas intensivos, mas aproximadamente 95% ainda da nossa produção é feita a pasto. E aí eu já associo com o próximo item, que é a nossa vasta flora. Então, o que acontece? Às vezes era uma propriedade que possui ali na sua extensão uma parte de mata. E o proprietário não restringe o acesso dos animais àquela mata. E essa mata fica próxima à pastagem, então os animais transitam entre mata e pastagem, e essa pastagem não está também tão limpa, né? Então percebam que fazer essa diferenciação onde o animal pasteja, onde o animal não pode ir, muitas das vezes não acontece nas propriedades, né? Nós não temos essa separação. Então isso também acaba em decorrência, né, acaba causando para o animal uma proximidade maior com essas plantas tóxicas. E aí, o último item complementa aquilo que foi citado, né? Nós temos grandes extensões de terra. E aí, o animal que faz esse processo de pastejo de forma extensiva, ele pode ter contato com várias plantas tóxicas no decorrer do seu dia, né? Então, essa proximidade acaba acontecendo de uma forma muito natural, muito espontânea, devido aí à possibilidade de caminhar, né, de pastagem abundante que o animal possa ter dentro de uma própria propriedade, dificultando assim mais uma vez isolar o animal dessas plantas tóxicas e também fazer a identificação dessas plantas tóxicas, que por muitas vezes passa despercebido nas pastagens de modo geral. E existem, pessoal, algumas crendices sobre plantas tóxicas para os animais de produção, né? Essas histórias que a gente escuta, que o pessoal comenta, são crendices aí bastante populares e que, dependendo da propriedade ou da localidade da propriedade, algumas crendices são maiores do que as outras. Bom, a primeira crendice que nós temos relacionadas a plantas tóxicas é que existem aspectos morfológicos comuns capazes de caracterizar as plantas tóxicas. Bom, no meu modo de ver essa informação, né, isso seria a coisa mais fantástica relacionado aí com as plantas tóxicas, né? Bater o olho na planta e por uma característica dela já identificar se ela é tóxica ou não, né? Isso seria assim fantástico, mas infelizmente isso não acontece. Nós não conseguimos olhar para uma planta e identificar se ela é tóxica ou não, né, sem conhecê-la. E aí eu separei dois grupos aqui para vocês. Então, a primeira seria plantas que possuem lactescência. Isso significa aquelas plantas que liberam aquele leite ou aquela seiva leitosa, né, que tem a seiva que parece um leite. O pessoal antigo muito citava nessa planta como sendo uma planta muito tóxica, mas eu encontrei, né, aí nos estudos para vocês sobre esses assuntos, um trabalho de 2001 que cita, né, a utilização dessa planta em caráter experimental para bovinos, né, eram fornecidas plantas repetidamente para esses animais, com doses que variavam, né, com uma proporção variável aí de 2,5 e 5 gramas por quilo por dia para esses animais durante 12 dias, para ver, né, o efeito que essa planta teria nos animais. E aí chegou-se à conclusão do trabalho que a planta fresca, mesmo quando ingerida em doses diárias pequenas, não causa intoxicação porque a planta não possui efeito cumulativo, né? Então, o que acontece? Uma planta que se julgava ser extremamente tóxica, não é. Outro exemplo para vocês que eu trago é a respeito das leguminosas, né? Basicamente, o pessoal cita aí como as leguminosas sendo plantas que não teriam problema, que poderiam ser utilizadas na alimentação dos bovinos. Inclusive, nós utilizamos algumas leguminosas para esse tipo de alimentação, né? E aí o que acontece? Esses animais, né, não teriam problema em se alimentar, em consumir essas leguminosas por elas não serem tóxicas.
E aí, quando a gente vai analisar, né, vai estudar aí um pouquinho a respeito dessas plantas tóxicas, a respeito dessas leguminosas, nós descobrimos, né, que, por exemplo, a Oxypetalum banksii, ela é uma planta extremamente tóxica, né? Ela é uma planta aí que o animal, se consumir essa planta, né, uma pequena quantidade que seja, o animal morre aí em pouquíssimo tempo, né? Então percebam, pessoal, duas plantas aí com diferentes características, diferentes conhecimentos que podem ser tóxicas para os animais de produção ou não, né? Então não é um aspecto morfológico que vai me colocar a planta num grupo, sendo tóxica ou não, tá? Então essas crendices populares de que a planta ela fala por si só de ser tóxica ou não, isso é crendice, isso é um mito. Outra crendice que acontece muito, pessoal, é que quantidades ínfimas seria suficiente para causar os quadros de intoxicação, né? Ou seja, quantidades muito pequenas seriam suficientes para causar, e nós sabemos que não. Algumas plantas precisam de efeito cumulativo, precisam estar no organismo do animal por um longo período para que cause, né, os quadros de intoxicação. E aí a 3, né, o ponto 3 aí complementa bastante, os efeitos seriam imediatos. Não, nós temos efeitos aí que podem ser muito longos, podem demorar muito para acontecer. Outra coisa que o pessoal comenta muito é que plantas tóxicas, né, a intoxicação por plantas tóxicas sempre vão causar perturbações digestivas, como diarreia e timpanismo. E isso não é verdade. Eu tenho plantas tóxicas que vão poder causar problemas em sistema nervoso central, por exemplo, dependendo do tipo de intoxicação, né? Como também posso ter problemas em outros sistemas, não somente em sistemas, em perturbações digestivas, né? Também diz que o processo de ingestão de água, depois que o animal ingere a planta tóxica, dilui e não causa problema, né? E nós sabemos que não é a diluição, entre aspas, do princípio tóxico que não vai causar o problema no animal. Então, a ingestão de água logo após a ingestão da planta tóxica não vai potencializar ou diminuir o processo de intoxicação. Também tem algumas pessoas que falam que o instinto protege os animais do consumo dessas plantas tóxicas, e a gente já viu que não, né? Existem N outros motivos para os animais acabarem consumindo essas plantas, né? Ou porque não conhecem, ou porque o instinto, no caso, aí não vai falar. E também sobre as plantas ictiotóxicas, né? Que são aquelas plantas que vão causar parte de toxicidade na água, né? Então, causam problemas ali como morte de peixes, enfim. E essas plantas aí, então, podem desenvolver processos de intoxicação num bovino, por exemplo. Não só nos peixes daquela água, que vão nadar e ter contato com aquela toxicidade na água, mas os bovinos que ingerirem aquela água e aqueles produtos também podem se intoxicar. Deixo aqui para vocês, tá? Então, grupos, né, de plantas tóxicas de importância para nós, né? Como eu citei, são 130 espécies, então nós não vamos fazer vocês estudarem as 130, né? Eu coloquei ali do lado que vai ter o material sobre cada planta tóxica disponibilizada via apostila. Então, eu peguei as principais, né, baseados neste trabalho que eu citei para vocês, de Tokarnia e colaboradores de 2000, e outros materiais que falam sobre o assunto, e elaborei uma apostila que será disponibilizada para vocês, onde vocês terão que analisar, no caso aí de plantas tóxicas, 15 plantas que são as mais importantes e que nós temos aí maior acesso na nossa vida profissional, tá? Gostaria que vocês lessem essa apostila. Deixei, né, toda a parte de nome da espécie, do nome vulgar, a distribuição geográfica dessas plantas, a patologia, o princípio tóxico, os sinais clínicos que essas plantas podem causar, os achados de necrópsia nos animais e também, pessoal, deixei para aquelas plantas que tiverem possíveis tratamentos, tá bom? Vocês vão ver que não são todas as plantas que vão ter tratamento
Na verdade, são exceções que possam utilizar aí drogas para tratamento, mas acho legal vocês terem esse material em separado, porque se eu fosse falar planta por planta, item por item, a aula ficaria extremamente extensa e vocês ficariam cansados de ficar ouvindo sobre essas plantas, então optei por deixar esse material com imagens coloridas, com assunto para vocês consultarem quando for necessário. Como que a gente faz então um diagnóstico de intoxicação por plantas tóxicas, pessoal? Vocês vão ver que é um pouquinho complexo essa ideia de diagnóstico, né? É importante a gente fazer um levantamento muito detalhado das informações para se fechar um quadro clínico como intoxicação. Infelizmente, nós não temos um exame X que vai identificar. Na verdade, aqui vai ser um trabalho de Sherlock Holmes, né? Nós vamos ter que juntar pecinhas para poder então identificar os quadros de diagnóstico de intoxicação. Baseado, pessoal, principalmente no histórico da propriedade. Então, já aconteceram outros casos semelhantes, né? Existe alguma semelhança no óbito desses animais? Vocês percebem que isso acontece em determinadas épocas do ano, né? Então, tudo isso vai ser levantado na ideia do histórico da propriedade, né? Idade do animal também pode ser colocado nesse histórico, tá? Se o animal estiver vivo, né, vai ser extremamente importante fazer um exame clínico desses animais, né? Aferição dos parâmetros de modo geral, né? Então, temperatura, se o animal está consciente ou não, grau de hidratação, coloração de mucosas, estado de alerta, enfim, vários itens aí podem ser levantados quando o animal está vivo. No caso de chegar na propriedade e o animal já está morto, recomendo, acho extremamente válido a realização de necrópsia. Lembrando que nós teremos sinais digestivos, né, ou digestórios, mas não nos restringimos apenas nesses sinais. É importante fazer aí uma necrópsia completa nesse animal para visualização de todos os sistemas. Também, pessoal, acho válido que o veterinário caminhe pela propriedade, né? Observe o ambiente onde esses animais estão inseridos. Faça a observação da presença da planta no ambiente. Também, pessoal, podemos fazer a ideia de experimentação. O que isso significa? Por exemplo, está sendo fornecido um feno para os animais, né? Então, dê mais feno, dê menos feno, vê se o animal apresenta sinais ou não, dependendo da quantidade que foi fornecido. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E o exame histopatológico, pessoal, seria aí uma ferramenta de confirmação, né? Então, principalmente de alguns órgãos, né? Como o fígado, como o cérebro, por exemplo, se o animal apresentar sintomatologia nervosa. Então, dependendo dos sinais que o animal apresentar, o órgão, então, vai ser encaminhado para o histopatológico para ser feita a confirmação. E agora, pessoal, já se encaminhando para o final da nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre as medidas de profilaxia, né? Vocês vão perceber que essas medidas, elas são importantes, terão gastos para o produtor, como eu citei para vocês lá na parte de importância econômica, mas quando feito de maneira adequada na propriedade, nós sabemos que as taxas aí de intoxicação por plantas tóxicas diminuem significativamente. Então, o primeiro ponto seria sobre as medidas agronômicas de formação dos pastos. Então, conhecer o local onde esse pasto vai ser formado, se houve ou se já existiu naquela região o cultivo de outros produtos e quais produtos foram esses, o manejo adequado da terra, quando se for adquirir, né, as sementes ou as mudas que forem ser colocadas nesse pasto, conhecer o local da onde está sendo adquirido esse produto para saber se existe a possibilidade de vir a presença de plantas tóxicas junto, né? Então tudo isso vai ser importante. Lembrar das técnicas de manejo de pastagem, então rotação de pastagem, utilização de piquetes, determinar, né, esses manejos de pastagem, isso vai ser muito importante para os animais. Utilização de cercas para limitar o acesso dos animais em locais onde eu tenho presença de mata fechada ou de mata de modo geral, a presença de plantas que eu não conheço ou que eu não gostaria que os animais tivessem contato.
delimitar mesmo os locais onde são indicados para os animais pastarem, da onde os animais de preferência não estejam, e a realização da erradicação das plantas tóxicas na pastagem, que no meu modo de ver é um dos pontos aí de maior dificuldade, né? Se a gente for pensar em propriedades que têm uma extensão de terra gigantesca, uma quantidade de plantas gigantescas também, então isso acaba sendo um pouco mais difícil, não que seja impossível de realizar, mas acaba sendo um pouquinho mais difícil em relação aos outros 3 pontos que foram citados na ideia de profilaxia, tá? O ponto principal é evitar realmente que o animal tenha contato com essa planta em qualquer fase da sua vida produtiva, em qualquer fase aí da sua alimentação. Eu deixo aqui as referências bibliográficas que foram consultadas para a aula de hoje. Agradeço imensamente, né, poder compartilhar com vocês essas informações. Me coloco à disposição caso exista alguma dúvida ou algum ponto que precise ser esclarecido, né, estou à disposição. Agradeço mais uma vez a paciência por terem assistido o vídeo até agora. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima, pessoal!